compartilhar. Oi, boa noite. O portal. Oi, Sara, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live de odontofobia, ansiedade. Miriam. Boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar e a gente já começa. Raquel, boa noite. Oi, Raquel. A gente está transmitindo pelos dois telefones, então às vezes a gente vai estar olhando para outra câmera. Oi, Sara. Maravilhosa. Obrigada. E boa noite, meninos do portal. Queridos. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que foi a quinta-feira? Finalzinho do dia, Finalzinho do dia, né? Todo cheio de trabalho, né? Vai fechar a quinta-feira com um assunto super importante, né, Selma? Importante. Muito necessário. A Sara é dentista, ela sabe, né, como a gente recebe paciente que tem medo, que tem ansiedade no consultório. E é complicado, né, Sara, a gente conduzir esses pacientes. Às vezes a gente precisa ter um pouquinho de paciência, conversar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É um assunto bem legal. Oi, Rose, boa noite. Boa noite, Rose. O pessoal tá chegando, que bom, né? É, sim. Olha, nossa live vai. É, a Sara falou ali, ó. Eles têm medo demais, é verdade. Oi, Matheus! Matheus é o meu harmonizador facial. Ele estudou comigo, eu já falei pra ele, ó, já tô doida pra ir lá na cidade dele pra me harmonizar. É comum, né, Sara, receber pacientes com medo. A doutora Selma, ela faz o tratamento, né, na psicologia, com a terapia, pacientes com ansiedade, com fobia. Falar sobre isso aí hoje, né? Muito bom falar. Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente já vai começar. Oi, Samira, boa noite. Tá chegando. Tuca, boa noite, Tuca. Oi, amiga. Tudo bem, querida? Essa é minha amiga de longas datas. Sempre comigo. Vamos começar então a introduzir o assunto. Daqui a pouco chega mais, a gente dá uma recapitulada, mas vamos lá, vamos falar. É muito comum, né? Eu até comentei com a Sara quando ela entrou, receber pacientes com medo, com ansiedade no consultório. E às vezes a gente tem achar que é a mesma coisa, né? A ansiedade e o medo, sendo que na verdade são condições completamente diferentes. O paciente que tem ansiedade, Oi, Isabela, boa noite, tudo bem? Oi, Isabela. O paciente que tem ansiedade, geralmente ele chega no consultório com algum nervosismo, com alguma preocupação excessiva, que pode ser por vergonha do dentista ou preocupações financeiras, temor à dor, agulha, sangue, ou também por algum trauma do passado, né? Alguma história do passado que fez com que ele sentisse esse desconforto. Já a fobia é uma condição médica muito mais séria, que a gente precisa, às vezes, ter muito mais atenção para esse paciente. Às vezes nem sempre uma conversa só vai ser o suficiente para poder ajudar esse paciente, então muitas vezes é preciso a intervenção do psicólogo ou também a sedação para a gente conseguir realizar o tratamento odontológico desse paciente. A doutora Selma, ela vai falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, o medo, né, sobre os sintomas. Sim, vamos colocar sobre, né, o que é ansiedade. Eu vou falar aqui no senso comum, né? A ansiedade, ela vem de uma preocupação excessiva, né, exacerbada, no qual a pessoa, o paciente não consegue lidar, né, com essa coisa. E há quem diz, tipo, que às vezes a pessoa ela mesma percebe que ela está desencadeando atos, né, da ansiedade. Às vezes a pessoa mesmo faz o diagnóstico, tipo, eu não estou legal, estou ansiosa,
Então é muito importante ela, quando detectar isso, né, procurar o profissional, o psicólogo, juntamente, né, o psicólogo manda para o psiquiatra, ou então às vezes ele vai no psiquiatra e faz essa ponte, né, essa equipe. E hoje também porque hoje também tem a questão que muita gente se autodiagnostica pelo Google, né? Vai lá, sente um sintoma, corre no Google e vai lá e já faz aquele diagnóstico, que é muito mais complexo, né, doutora mais Selma? complexo, porque por que existe, né, o psicólogo ali, né, o lugar físico ali para poder a pessoa se cuidar, procurar. Então é muito importante, porque às vezes o que está falando lá, né, essa informação que está trazendo, nem sempre é aquilo que a pessoa precisa explanar sobre um tratar. Então é muito importante procurar o profissional, né? E o medo, ele ainda é mais severo, né? Aqui no consultório, por exemplo, paciente que tem medo, antes da gente fazer um tratamento, a gente precisa entender a história, entender por que ele sente medo, qual foi o episódio no passado que fez com que ele se sentisse assim. Muitas vezes esse paciente ele teve um trauma muito grande, né? Antigamente não tinha uma ciência tão evoluída igual hoje, então os dentistas eram muito práticos, então a maioria dos casos, as pessoas que chegam com medo, já teve uma história ali de perder os dentes muito cedo, que afetou a autoestima. Então, assim, traz uma história que hoje é um peso muito grande para essa pessoa e nem sempre a gente consegue resolver conversando, tentando ajudar, acolhendo essa pessoa. Às vezes precisa de um tratamento, né, psicológico para a gente poder ajudar. E falando assim sobre o medo, ele é necessário para a nossa vida, até, né, quando ele é natural. Às vezes assim, a gente precisa ter esse, né, assim, esse medo, essa emoção, vamos falar assim, do medo, porque ele vai te proteger de uma cobra que vem e tudo mais. Até aí é normal, né, você ter esse cuidado. Mas quando o medo a pessoa sente e ela começa a ficar paralisada, né, sobre aquilo, esse medo requer o quê? Um trauma que ela adquiriu, né, ao longo da vida, ou lá na infância, ou de coisas que às vezes ela sofreu um impacto. Então esse medo, ele precisa ser tratado. Por quê? Porque se não se tratar, se não cuidar, ele vai ficar no mesmo lugar, né? O tempo vai passando e ele fica ali parado, né? A sua vida paralisada. Então por isso que é importante, né, procurar o profissional, né, e trabalhar essa questão. E na verdade, o pessoal que está no Instagram da doutora Selma, a gente está transmitindo também aqui pelo Instagram, então se a imagem não estiver legal aqui para vocês, porque a gente está olhando para a câmera de cá, é só mudar o perfil para ficar melhor, tá? Igual a senhora estava falando do medo. E às vezes o medo impede a pessoa de ir até o consultório odontológico, e é muito importante cuidar da saúde bucal para prevenir doenças no corpo todo. Então, quando a pessoa ela tem medo do dentista, ela acaba não indo nas consultas preventivas, fazendo o tratamento, né, conforme foi programado, e essa pessoa ela pode contrair para a vida dela várias doenças bucais e também sistêmicas que podem prejudicar ela no seu dia a dia. Além de doenças, também ela pode ter um comprometimento na sua autoestima, porque às vezes ela pode ter uma questão estética que incomoda, mas por ela ter esse medo, essa aversão de dentista, às vezes ela não consegue vir para poder solucionar esse problema, né? Eu gostaria de contar sobre o fato que eu vi, né, assim, aqui na clínica, de uma mãe que veio trazer a criança. Aí eu saí ali para pegar uma água na recepção e logo a mãe estava toda trêmula, né, assim, toda fora do comum, né? E aí ela ficou assim, num estado muito profundo. E eu sentei, né, ao lado, peguei uma água para ela, trouxe ela aqui para a sala e fui conversar com ela a importância de se cuidar, né, de fazer essa saúde bucal, né? E o que isso ia refletir sobre a vida da filhinha dela futuramente, assim. Acalmei ela e logo ela falou assim, olha, eu estou vendo com outros olhos agora, estou tendo outra visão agora de tudo isso. Então é muito importante. Sim, não, eu até tenho uma paciente que falou mesmo que ela não ia no dentista porque tinha medo. E quando ela viu que eu falava muito desse assunto no Instagram, ela se sentiu acolhida, porque ela sentia vergonha até de contar que tinha.
Medo. E é muito comum, tanto é que eu conto nas minhas consultas que eu tenho medo de altura. Eu tenho pavor de altura, eu odeio. E tem gente que começa a rir de mim. Ah, Letícia, você tem medo de altura? Pra mim é uma coisa horrorosa subir em altura. Então, assim, a gente tem que acolher o medo e respeitar o medo de outra pessoa. Por quê? Porque pra nós, às vezes, é uma coisa assim, né? Normal, da nossa rotina, que não tem problema. Pra uma pessoa é uma dor, um trauma muito grande. Porque cada pessoa tem uma personalidade, ela tem um perfil. Então, assim, ela vai experimentar isso de uma forma, né? Uns mais profundos, cada um na sua genética, né? No seu perfil ali. Não, é muito importante. Eu acho que conversar, entender história é o primeiro passo para estabelecer uma relação de confiança. Porque às vezes a gente também vai muito no prático, já querendo ali realizar o tratamento. E esse para o paciente que tem medo, isso é muito ruim, porque ele já se sente invadido, porque ele já tem medo. Então, às vezes é importante a gente conversar, entender a história desse paciente, por quê, o que aconteceu no ano passado, que fez com que ele hoje tivesse essa versão de dentista. E aí a gente vê as histórias, a gente vê que a coisa realmente é muito mais profunda do que só o medo daquele motorzinho e da agulha, do sangue. Geralmente são casos onde as pessoas passaram por traumas na infância, de perder os dentes muito cedo, autoestima, ou às vezes teve um atendimento ali mais agressivo, digamos assim, Antigamente era muito prático, não tinha a ciência, os estudos que a gente tem hoje. Então, hoje em dia, a gente tem uma odontologia muito mais humanizada e também a parceria de outros profissionais que contribuem com o nosso serviço para ajudar esse paciente a ter mais qualidade de vida, saúde, tranquilidade. Com certeza. Trazendo um pouco aqui da psicologia, ansiedade, medo, a fobia, como eu disse, ela paralisa a pessoa. E é muito importante se cuidar. Baseado nos meus pacientes, eu penso assim, a ansiedade ela está de ponta a ponta e a pessoa chega, aí às vezes fala assim, isso tem condições de isso passar, disso sair de mim, mais ou menos assim. E com certeza quando ela pega para fazer o tratamento, quando ela vai ali naquele processo, e ela vai se esvaziando, ela vai se fortalecendo, vai abrindo a sua visão, E tem muitas técnicas para você vencer a ansiedade. É uma coisa que eu acho que, como se diz, o Google está aí, que todo mundo sabe, mas é muito importante a respiração, pelo nariz, soltar pela boca. Acho que a pessoa, quando ela faz realmente ali certinho, ela vai voltando ao seu estado natural, E ela consegue enxergar mais, do outro lado. Também, a leitura de um livro. Música, eu acho também que acalma. Música, desvincular daqueles pensamentos. São muitas coisas, boa alimentação. Uma prática de exercício físico. Então, tudo isso vai ajudando a pessoa. Mas o mais importante ainda é procurar o profissional, o psicólogo, ou às vezes já vai direto para o psiquiatra. Quando chega que eu percebo que precisa de fazer um encaminhamento, eu não fico levando o paciente, não. Eu já logo preparo esse encaminhamento. Por quê? Porque o paciente, para um psiquiatra, porque é a terapia, com o fármaco, com o remédio. Aí a pessoa ela vai sair, ter mais força para sair, vai conseguir ter uma visão, enxergar que ela consegue. E sim, consegue lidar com os impactos do dia a dia. E a senhora está falando aí das técnicas, uma que eu uso muito aqui no consultório é essa técnica da respiração. Quando eu vejo que o paciente já está mais nervoso, está começando a suar, está com o coração disparado, a gente para tudo, levanta a cadeira, deixa ele sentar, respira, me conta o que você está sentindo, o que está acontecendo, está tranquilo para você, está confortável, senão a gente vai, começa em outro dia. Eu acho que é importante a gente respeitar esse limite, Nem sempre a gente consegue fazer tudo que precisa. A gente tem que respeitar esse limite do paciente. E em alguns casos, a gente precisa da ajuda do psicólogo, porque nós dentistas a gente não consegue, ter essa... Me complementa. Essa eficácia, pronto. A gente conversa, a gente tenta acolher o paciente, acolher a dor, mas nem sempre a gente consegue solucionar, dessa forma. E a gente precisa, às vezes, de intervenção. Existem casos que a gente precisa sedar o paciente para a gente conseguir realizar o tratamento.
Porque às vezes as pessoas estão aterrorizadas, com muito medo mesmo, aí é necessário sedar esse paciente. E aí a importância, sim, eu penso que o profissional, ele não trabalha sozinho, é a equipe multidisciplinar, né? Eu penso que até o dentista aqui agora, que ele, né, assim, depois que eu aqui dentro da clínica, assim, eu pude ver um outro ângulo desse profissional, né? E são todos juntos, um psiquiatra, eles, né, dentro desse processo, onde que ele precisar, que a gente perceber, a gente vai acionar né, o profissional para trazer essa qualidade para o paciente, né, para que ele possa viver com mais qualidade. E eu tenho essa filosofia comigo, né, que saúde, né, boca, mental, do corpo não se separa, tudo ligado, né? A gente precisa estar saudável integralmente para a gente ter qualidade de vida, né? A gente não vai, né, dividir esse ser humano por partes e falar assim, vou cuidar só da saúde mental, só do corpo, só da boca. Não existe isso. E a grande frase que fala, né? Que tipo assim, quando você não fala, o corpo fala. Sim, né? verdade. Então, é muito importante você falar, se cuidar, se colocar, né? Se posicionar. Sim. Né? Tudo isso vai ser para o bem-estar, né? Da pessoa, do eu, do sujeito, né? Do paciente. E é muito importante, eu acho que é até interessante, tem um pessoal aqui no perfil da doutora Selma, também aqui no meu, é muito importante para os pais que têm filhos pequenos, já começar a levar as crianças desde cedo, né? Para poder mesmo cuidar da saúde bucal, mas também para já criar uma memória afetiva, para que essa criança no futuro, ela não tenha traumas e não possa atrapalhar a vida dela, né? Ela às vezes ter uma saúde, aprender a cuidar desde cedo da sua higiene bucal, de cuidar do seu corpo, né? Da saúde integral, então é muito importante que os pais, né, já comecem a levar as crianças desde cedo, justamente para ir já quebrando esse padrão de que dentista não é um lugar ruim, né? Porque tinha isso antigamente, você lembra? Se você não fizer isso, eu vou te levar no médico, eu vou te levar para tomar injeção, eu vou te levar no dentista. Justamente tem que desconstruir, né, não sei se essa crença limitante, quebrar esse tabu, para que a criança hoje possa, né, ter assim, um sorriso, a saúde bucal, né? Qualidade de vida, né? Saúde integral. Porque eu sempre trago isso nas minhas redes sociais, aqui no Spotify, às vezes eu gravo alguns programinhas pra lá, que não tem como a gente dividir, né, o corpo e a boca. A gente precisa cuidar da nossa saúde bucal, porque isso vai refletir na nossa saúde integral. Então, quando a gente tem medo de dentista, tem aquela fobia, né? Tem muito paciente que me vê na rua e fala, Leite, eu tô precisando marcar, mas eu não gosto não. Tem medo demais. Aí eu falo, não, mas não pode ter medo, né? A gente vai chegar, a gente vai conversar, vai tentar, né, respeitar o seu limite, porque é muito importante que você cuide da sua saúde bucal, para não te trazer prejuízo no futuro. Né? Eu não estou dizendo só estéticos, mas também funcionais. Então, assim, é muito importante que esse paciente, ele entenda que existe profissionais preparados para receber, né? Não só dentistas, mas também psicólogos que estão prontos para poder atender, ajudar a enfrentar esse medo, justamente para cuidar da saúde, né? E a ansiedade, além do medo de dentista, a ansiedade prejudica um monte de coisa, né? Muita. Tipo assim, a gente aqui dentro, né, esse tempo assim, eu percebo o quanto que, né, as pessoas têm parece que um pânico, né? A pessoa fica toda ali na recepção, você percebe, eu olho assim, você vê que a pessoa está tensa, ela está com medo, ela está, né? Mas hoje, né, justamente este assunto é para desconstruir. Para desconstruir. Para poder fazer novas construções, né? De um cenário novo, né? Engraçado que eu sou dentista, mas eu tinha medo de dentista, porque os meus pais falavam assim comigo. Eu não era de fazer muita bagunça, não. Mas assim, quando eu não queria fazer alguma coisa, eu não queria tomar banho quando eu era bebê, pequena, né? Criança. Tem que tomar banho, porque senão semana que vem você vai no dentista. Como se fosse uma coisa ruim. Você vai tomar injeção. Não é, né? A gente não pode construir esses paradigmas na cabeça de uma criança. E justamente hoje a gente tem muitas pessoas com medo por causa de histórias passadas, né? Às vezes tem coisas piores, né? Como os traumas. O cenário é totalmente diferente, né? Hoje a internet tá aí, a rede social tá a 1000, né? Então é muito diferente. Hoje
É outro cenário. A gente né? tem muita informação e a gente também tem esse cuidado maior com o paciente, né? Porque, como eu mencionei antes, no passado era tudo muito prático, a gente não tinha, né? Eu não sou formada nessa época, claro, mas eu lembro das histórias. Não tinha muita essa ciência, essa odontologia humanizada, não era assim. Eu acredito que era muito prático, né? Minha mãe tem algumas histórias que me conta, né? Que era assim, chegava com dor, vamos tirar o dente. O dentista literalmente era para quem tinha condição para poder fazer os tratamentos. Hoje em dia esse cenário é completamente diferente. A gente, né, consegue receber o paciente, entender, acolher a dor dele, respeitar, né? E fazer o tratamento de uma forma mais humanizada possível, né? Respeitando as limitações de cada um. Justamente, né? Por isso essa live, né, assim, trazendo esse assunto tão presente, né? Com certeza. Eu acho muito importante, porque é uma demanda muito grande de paciente com medo e ansiedade, né? Quem tem medo aqui? Vamos ver. Vamos ver quem lá que tá com medo. Tem medo de dentista, que não vem que tá com medo. Vamos ver de cá. Vem participar, pessoal. Acho que aqui ninguém tem medo, todo mundo corajoso. Mas a realidade do consultório é muito diferente, né? Aparece muito paciente com medo, com ansiedade. E é normal, inclusive uma paciente que veio aqui, ela falou assim, Letícia, eu tinha vergonha de falar, que eu tinha medo. Mas você me falou de uma forma tão simples que eu não tenho vergonha mais. Assim, não, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Seja de dentista, eu, por exemplo, de altura, visto que a senhora também deve ter um medo. É normal a gente sentir medo, isso faz parte, né, do nosso processo como ser humano. Mas é importante entender que a gente sempre tem alguém que pode colher, que pode ajudar, pode, né, ajudar mesmo a enfrentar essa barreira e ter saúde. Vencer esses paradigmas, né? Isso. E viver um novo. Com certeza. Né? Atravessar as barreiras e trazer coisas novas. Né? É tão bom você descobrir, fazer coisas que você não fazia. Né? E quando, psicologicamente falando, quando você propõe fazer algo, quando você fala um positivo, eu vou conseguir, você consegue. Basta internalizar, focar, buscar, que todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Então, é muito importante. Né? Assim, cuidar, né, do psicológico, voltando aqui para psicologia, cuidar do psicológico, cuidar das emoções, porque é o que vai trazer a qualidade. Com certeza. Né? E quando a pessoa está ali no meio, né, às vezes no meio família, né, vamos falar assim, em grupos, em tribos, né, cada um com a sua genética, quando um muda o sentido, muda o pensamento, ele está mudando ali no todo. Né? Ele está puxando com ele ali a família, né? Assim, às vezes, aquela genética ali, né? de ficar naquele contexto. Sim. Então, se ele conseguir ir além, ele vai trazer um amontoado de pessoas com ele. Né? Não, e você está falando aí de puxar, da mesma forma, né, que a gente pode puxar para o bem, às vezes um pai ou uma mãe que tem medo, vai passar esse medo para o filho também, às vezes com palavras, né, com essas crenças mesmo, de falar assim, não, dentista, não gosto de dentista, aquele barulhinho me irrita, nossa, agulha, sangue, aí já vai criando, né, um certo mundinho ali para a criança, e aquela criança vai desenvolver um medo, uma ansiedade também de estar aqui no consultório. Hoje, assim, é muito difícil, nesse novo cenário que nós estamos, é muito difícil a pessoa viver, uma criança viver dentro dessa limitação. Com certeza. Né? Porque eu falo assim, já aconteceu, né, tipo, mas esse ainda pós-pandemia, eu que digo dentro do consultório, ainda tem muitos impactos, né? Uhum. Parece que assim, surgiu coisas, né, coisas novas. Então é muito importante né, esse olhar, né, essa relevância sobre este assunto, porque a gente tem que procurar viver, né, coisas novas, coisas saudáveis, né, coisas produtivas. Isso, justamente. E a senhora estava falando sobre, né, crianças. Hoje, por exemplo, né, a gente tem o especialista em crianças, né, o odontopediatra, que traz todo esse mundo lúdico, né, às vezes com a vestimenta, com um ambiente que ajuda, né, a criança ali já criar uma memória afetiva, aquela coisa bem legal mesmo. Eu acho lindo, né, quem é odontopediatra e gosta, tem aquele ambiente ali todo preparado para receber. Justamente, eu acredito que isso é muito importante, porque a criança tem um pensamento totalmente diferente da gente, né? Então, assim,
criança naturalmente já sente medo de uma pessoa diferente, de um médico, de um dentista. Eu acho que boa parte, né, sente medo. Então, quando chega num lugar que está preparado para receber, então assim, né, como um pediatra, está preparado ali para receber crianças, já criar aquela memória afetiva, isso é muito importante. Isso eu acho que ajuda muito no futuro desse paciente, para ele não carregar esses traumas que hoje a gente recebe muito paciente mais velho, né, que veio de uma odontologia totalmente diferente e que a gente tem que fazer um trabalho com muito mais paciência, acolher, respeitar a dor. Pois é, você falando nesse lúdico aí, nesse brincarem, né? Isso é uma leveza para a criança. Voltando aqui para o consultório, né? Aqui atrás, tá? O lúdico aqui, né? O cantinho da criança aqui atrás, né? E é muito assim, é muito gratificante. Às vezes a criança chega aqui totalmente assim, às vezes ela não está nem falando, né? Porque ela está dentro daquela emoção, aquela coisa, ela está triste, ela está fechada, aí ela chega assim, né? Tipo, vamos brincar, né? Mas ali ela começa, né? Com o tempo, vai dando ali uns minutos, 15 minutos, ela começa já a se abrir, ela já começa a conversar, né? E eu vou ali fazendo a leitura sobre tudo aquilo. Então é muito importante, né? Esse lúdico hoje, essa coisa, né? E não tem esse preço, né, de ver a criança sair daquele momento que ela chegou e vai desabrochando, vai. É muito gratificante. E também é muito gratificante, né, quando a pessoa também, já mais velha, às vezes já tem uma história de vida, e aí quando a gente consegue ajudar essa pessoa, né, conversando, orientando, acolhendo ela, igual eu falei, muitas vezes a gente consegue solucionar com uma conversa. Então, quando não é necessário, às vezes, uma intervenção de um psicólogo ou de uma sedação, eu me sinto muito grata em receber pacientes que quando termina o tratamento, nossa, Letícia, você mudou a percepção, ou sei lá, você me ajudou, igual aquela paciente que estava aqui esses dias. Nossa, ela entrou de um jeito, gente, não vou contar pra vocês do jeito que ela entrou, gente. A gente chorou junto no consultório na primeira consulta. Ela me contou um monte de coisa lá do passado dela, que assim, eu fiquei feliz por ela ter confiado em mim. E isso foi uma virada de chave muito grande para poder ajudar ela. Porque se ela não tivesse me contado a história dela, eu não ia conseguir ajudar. Porque ela tinha literalmente uma aversão de dentista, ela tinha um pânico muito grande. E aí ela foi me contar, né, do passado dela, do trauma, das questões financeiras, né, que ela teve que perder os dentes muito cedo. Então, junto com essa perda dos dentes, ela perdeu a autoestima, então ela perdeu os cuidados com ela, não só com a higiene bucal, mas com ela mesma. Então, assim, existia uma história. E eu acho bonito entender essas histórias, porque eu falo que eu me sinto até mais útil quando eu consigo ajudar alguém nesse sentido, né? Às vezes a gente não vai oferecer, assim, não tem como a gente oferecer o melhor tratamento, a gente não tem um bom prognóstico para aquele paciente, mas eu acredito assim, que só da gente conseguir mudar aquela pessoa, né, ela entrar de um jeito e sair muito mais preenchida, eu me sinto grata, eu falo assim, que bom, foi importante essa conversa. Eu acho assim que a gente tem que estar disposto, né, quando a gente recebe esses pacientes no consultório, que tem ansiedade, que tem medo, a gente tem que estar disposto a ouvir. Qual que é essa história? O que foi que aconteceu? Né? Por que você tem medo? Foi por falta de orientação? Foi por questões financeiras? Foi por alguma crença? Eu acho que é importante ouvir, porque se a gente não ouve, a gente não consegue ajudar ninguém. Né? A gente vai para o prático e aí não consegue. Isso, é importante, né, o profissional, ele ter sempre essa essência, né? Porque ao longo do tempo vai trabalhando e tipo, é desgastante de si, mas assim, a gente não pode perder essa essência, né? De sempre estar todo ali do paciente, com todo cuidado, com ética, né? Com acolhimento, com amor. Isso aí vai fazer toda a diferença, porque ele vai se cuidar, né? Sim. E vai quebrar aquela coisa, né? Sim. Do antes. Né? E quando chega paciente aqui, às vezes com uma higiene bucal muito deficiente, eu gosto de entender, pelo mesmo motivo do medo, eu gosto de entender. Porque a gente às vezes quer cobrar, né, um hábito do paciente que não foi construído ao longo dos anos. Né? Muitos pacientes às vezes no passado pelo menos, não tinham condições de ir ao dentista, às vezes não foi orientado, às vezes não tinha condições de comprar os produtos de higiene bucal. Então assim, antes da gente, né, questionar o paciente por quê, mas como assim? Vamos lá, o que aconteceu no passado? Né, até nessa paciente mesmo que eu estava mencionando, ela não tinha bons hábitos. E aí eu fui tentar descobrir por que ela não tinha esses bons hábitos, né, que fez ela ter uma doença periodontal. E aí dentro dessa história a gente conseguiu solucionar muita coisa, o medo dela. E até mesmo a gente conseguiu ali dentro da rotina dela incluir, olha, você vai fazer isso aqui na hora que você acordar, na hora do almoço você vai fazer isso.
e à noite. Por quê? A gente está entendendo, a gente está ali observando o que acontece, o que aconteceu, para ela não ter esses cuidados, né, para ela não ir ao dentista, e também principalmente como é que a gente vai fazer para incluir bons hábitos, né, já que essa pessoa ela não gosta, tem medo. Então como é que a gente vai fazer para incluir outros hábitos na vida dessa pessoa, né? Porque não dá para mudar uma vida inteira em uma consulta. Então a gente precisa ir com jeitinho, tentar adaptar. Sim, e o que eu acho muito importante, doutora Letícia, é que ao longo desses anos eu percebo que a gente precisa investir na nossa vida, cada um em si. Porque às vezes a gente quer cuidar tanto do outro, quer fazer tanto para o outro, e geralmente mães, pais, né, quer se doar sua vida pelo filho, às vezes tem a mãe que já está mais de idade, mas assim, claro, é muito louvável fazer tudo isso, mas primeiramente precisa se cuidar. Né? Precisa ter um tempo, precisa se olhar e falar, né, o quanto eu sou importante, é a minha vida, né, porque a gente é um ser único, né, cada um de um jeito, então é muito importante assim, esse cuidado com si, esse amor, né, se amar, porque à medida que faz isso, vai passar, né, para os que estão ali, para o filho, para os pais mais idosos, né, então essa importância, cada um se cuidar, né? E aí entra outra questão. Muita gente às vezes acha que tem o medo de dentista. Eu não gosto daquele barulho, eu não gosto de sangue, eu não gosto de agulha. Mas às vezes é uma questão de autoestima muito grande, que essa pessoa ela não tem o medo, mas ela está desconfortável em vir ao dentista porque tem vergonha, ou porque se sente desconfortável em ter que chegar ali e deixar o dentista avaliar, ajudar. Às vezes tem paciente que acha que a gente vai julgar eles, né? E não é assim, a gente vai acolher, a gente vai tentar entender por quê, o que aconteceu, qual é a sua história. Então, assim, às vezes não é bem o medo, né? Então envolve outras questões. Até a baixa autoestima às vezes pode prejudicar a saúde dessa pessoa, né? Por desconforto de vida. Fala um pouquinho dessa baixa autoestima, né? O que mais, assim, né, assim, a gente vê nos pacientes essa baixa autoestima. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela não valida ela mesma, né? É se cuidar com todo. Tipo, eu falei assim, é importante ela se sentir valorizada. Primeiramente, ela tem que sentir ela linda, ela valorizada. Tem que partir dela primeiro, tipo assim. E quando ela não está se achando assim, é onde que vem o cuidado, né? O psicólogo, com todo carinho, pegando lá, né? Eu falo lá e trazendo para fora, para ver o valor, né? Porque a gente precisa nos validar, falar assim, você tá bonita. Não. Então, assim, você está te desvalorizando. E é importante você olhar, olha, às vezes eu até gravo alguma coisa, tipo assim, algum videozinho, tipo assim, você precisa se dar o devido valor. A sua história é a história, é a sua vida, é a sua linhagem, vamos falar assim. Então, é importante, a sua história tem valor, né? Eu valorizar a minha e também valorizar a que está do meu lado. Então, assim, a sua história tem um valor muito grande, né? Você chegou onde você chegou porque teve todo um processo para você chegar. Então você não pode desvalorizar a sua história. Sim, né? Com certeza. Precisa se dar o devido valor. E se eu não me der o devido valor, é que o outro não vai dar mesmo, né? Aí vem o respeito. Então são coisas assim, muito importantes também. Tipo assim, ansiedade, a pessoa, voltando à ansiedade, né? A pessoa fica vivendo assim, ela só impactos, né? E é uma preocupação excessiva, né? Sim. Às vezes que a gente vai julgar, que a gente vai brigar. Tem paciente que chega assim, nossa, você vai brigar comigo, porque eu fiz isso. Não vou brigar com você, vamos me contar essa história. O que aconteceu? Não precisa ficar ansioso, vamos lá devagar, me conta. Eu gostaria de até a frase, eu amo essa frase que está aqui, a gente fala muito, né? Ela fala assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Né? Então, o que é isso? A história, você não valorizar você fica olhando só, né? Você fica estressando, mas você não olha para você, né?
como foi que você chegou, como foi sua gestação, como foi a vida de seus pais para com você. Então, se você precisa olhar para dentro para que você possa sair de depressão, de ansiedade, de medo, né? Sim. Pânico e tudo mais. Assim, é o processo você olhar para dentro de você, para que você possa se colocar. E o psicólogo, ele está para te ajudar. E aí foi interessante a senhora complementar isso, porque a gente começou a live falando sobre odontofobia, né, que é o medo de dentista e ansiedade do consultório odontológico, mas o medo, ele é muito mais complexo, né, envolve várias outras facetas da nossa vida. Né? Porque o medo, ele pode estar vindo lá na sua infância. E eu encontro muito os pacientes no consultório, tipo assim, eles estão aí amadureceram, cresceram com a sua idade, mas estão anos-luz lá atrás, né? Às vezes está numa perda, né? Às vezes sofreu um impacto muito grande, N coisas, né? Assim, tipo assim, é muito importante, né? E existem algumas fases também, a senhora até começou de falar de gestante, né? Existem algumas fases, né? A gestação é uma delas, que a paciente, ela se sente mais insegura, principalmente em relação ao atendimento odontológico, e que é de extrema importância. Então, muitas vezes, quando a gente vai atender gestante, muitas delas não querem o atendimento odontológico, mesmo sendo necessário, né, para manter a saúde, né, dela e do feto também. Então, em muitos casos, a gente precisa encaminhar essa gestante para um psicólogo, porque tem aquela preocupação excessiva, né, tá gerando, já tá preocupada, muitas emoções, muito hormônio, muita coisa. Então, assim, é comum, nessas fases, né, existe ali, eu acredito que a mulher fica mais ansiosa nessa fase, né? Ela fica mais frágil, insegura, ela fica, né, ansiosa, ela fica mais, né, assim, mais suscetível, né, a receber, né, impactos. E às vezes não passa uma gestação tranquila, né, de curtir, porque eu acho que a gestação, eu tenho certeza, é para ser vivida com intensidade, né, colocar, deixar a barriga crescer e tudo. Então ela precisa curtir, porque é um ato muito, muito profundo, né, gerar um filho, assim. E às vezes ela perde todo esse momento especial, né? Porque tem coisas ali, mas assim, não é culpa dela, é porque ela fica mais suscetível. Sim. Né? Então, por isso que a importância desse cuidado, né, dentro desse, né, do cenário, claro, da sua profissão. Sim. Dentro, né? E é importante, né, nós como profissionais, independente de qual área for, nutricionista, dentistas, médicos, fisioterapeutas, enfim, qualquer profissional da saúde, a gente tem que lembrar que a gente é profissional da saúde, a gente precisa ter esse olhar holístico para o paciente. Então, muitas vezes, a gente consegue identificar numa consulta questões muito mais profundas e que a gente não consegue solucionar, mas que a gente pode ajudar esse paciente a alcançar mais saúde. Então, é por isso que a gente, né, tem que ter um trabalho. Eu acredito muito em trabalho multidisciplinar. Eu falo que a gente não trabalha sozinho, a gente não consegue. A gente tá falando, eu penso assim, a gente está falando de um ser humano. Ser humano sim, e ser humano é complexo. A gente precisa entender, né, que a gente é cheio de traumas, de histórias, de cicatrizes e que a gente precisa, né, se a gente tem essa condição de identificar isso no consultório, a gente precisa ajudar esse paciente, né? Se ele não quiser, tudo bem, é a escolha dele, é a decisão dele. Mas se a gente pode orientar, a gente pode ajudar, eu acho que é o correto, né? A gente ter esse olhar. Por isso que eu gosto de falar, né, dos pacientes que, olha, vamos, é a ética, né? Vamos conversar, deixa eu entender a sua história. Muitas vezes eles vêm nem para fazer o atendimento, às vezes só para uma avaliação, não vem. Vem porque às vezes está sentindo dor ou alguma coisa e acaba, né, se sentindo confiante, conversa, se abre e aí fica à vontade para poder fazer o tratamento odontológico. Então eu acho que é isso. A gente precisa acolher, né, a dor do outro, respeitar as limitações. Cada um tem seu medo, cada um tem sua história, então é importante a gente respeitar, né, no tempo, não ultrapassar limites e também indicar, né, indicar não, como é que fala, encaminhar, né, para o psicólogo ou para outro profissional, igual na gestação é muito comum, de encaminhar para o nutricionista, para poder ajudar essa gestante na dieta, né. Muito importante você estar falando, eu não trabalho sozinha, tipo assim, né, se eu percebo ali que né, que a pessoa tá frágil ali, eu falo assim, não, você vai procurar um médico, você vai para um nutricionista, você vai para academia e tipo, se eu percebo que precisa de um laudo, eu faço esse laudo,
Porque a gente precisa se mover, porque senão o paciente vai ficar marcando passo dentro do consultório, tipo assim, e a gente precisa ter resultados dentro do tempo de cada um, né? Uns tem seu tempo, uns são mais rápidos, outros são, tudo é no seu tempo, né? Não tem que falar, é tanto tempo para isso, não, é conforme a personalidade, o perfil, o cronológico de cada um. Sim. Né? Não, e sem contar que nós temos um olhar da saúde mesmo, né? Da área da saúde. Tem muitos pacientes que acham que não tem medo, que não tem ansiedade, não, sou tranquilo, tô aqui. Mas quando senta ali, a gente vê, não é assim. Bom, aí a gente já, né, começa a conversar, a entender. Tem muitos pacientes que às vezes, né, não entende que a gente pode às vezes pedir um exame de sangue, alguma coisa para poder ajudar. Então, assim, lembrando que nós somos profissionais da saúde, se a gente consegue identificar alguma coisa ali, né, cabe a nós encaminhar, pedir exame, né, tentar ajudar esse paciente da melhor maneira, porque muitos deles, às vezes, não sabem que tem várias condições e a gente tem esse olhar, a gente às vezes consegue identificar, ó, tem alguma coisa errada aqui, vamos ajudar esse paciente. Sabe, doutora Letícia, outra coisa muito importante é assim, ó, quando alguém perceber, né, que tem alguém por perto, ou família, ou amigo, encaminhar, você não vai procurar o postinho de saúde, vai procurar lá no hospital, ou psicólogo, alguém que está nesse meio, né, porque às vezes a pessoa não tem nem força, né, para poder buscar uma ajuda. Sim. Então é muito importante essa ajuda, né, para que a pessoa possa se cuidar, né, tenha a oportunidade de se cuidar, né, e se curar. E tipo assim, aí passa, se curar, ela lidar com o dia a dia, com os impactos, né, ela conseguir lidar com aquelas coisas, com as tempestades do dia a dia. Então é muito importante. E consegue sim. Consegue, não. Eu acabei de contar daquela paciente, a doutora Selma até conhece ela. Ela veio de uma forma e ela saiu totalmente diferente. A gente se abraçou, ela me agradeceu. Por quê? Tem recurso, né? Não é um problema exclusivo, né? Muitas pessoas passam por isso é uma coisa mais normal. No consultório a gente vê muito paciente com medo, com ansiedade, nervoso, estressado, porque não queria estar aqui, mas precisa. E a gente tem que acolher, a gente tem que respeitar, tem jeito pra tudo, né? Uma conversa às vezes soluciona. Se não for uma conversa que vai solucionar, olha, vem cá, vou te encaminhar para o psicólogo, para você conversar, se abrir. Porque um medo, às vezes um medo de dentista pode ser um reflexo de um medo muito maior que essa pessoa tem. E às vezes está atrapalhando ela ali cuidar da saúde, ter qualidade de vida, né? Tudo mais, né? Então é muito importante, né? Isso. Se cuidar. Se cuidar. Muito relevante, né? Muito necessário. Com certeza. E hoje a gente vive num mundo cheio de infoxicação, né? Informação demais. Então, querendo ou não, a gente adoece um pouco com isso, né? A gente fica ansioso. Eu sou um tipo de pessoa, né, que não devia fazer isso, mas eu faço. Que se eu estiver sentindo uma dor em qualquer lugar do corpo, eu vou lá pro Google, né? E isso é péssimo, porque a gente adoece de pensar, ai meu Deus, será que eu tô com isso? Será que eu tô com aquilo? É muito bom quando se diz ao conhecimento, mas Sim. assim, porque tá buscando ali, mas assim, o profissional precisa analisar. Não, e senão ele vai diagnosticar. E é cada um no seu quadrado, né? A gente tem que procurar vai, a pessoa às vezes certa. vai piorar, né? Então, assim, quando ele está sob o olhar de um profissional, né? Cada um no seu contexto, Sim. ele vai ser direcionado, né? Como eu disse, quebra as crenças limitantes e ele vai ter mais, né? Vai ser mais promissor na vida, vai fazer suas conquistas, né? Vai abraçar mais as coisas, seus ideais, cada um tem seus sonhos, né? E eu creio que sonhos eles realizam sim, né? Com certeza. Né? Então é muito importante. E sabe o que eu percebo muito no consultório, talvez a senhora concorde comigo? Tem muito paciente que só quer conversar, que às vezes não tem, né, uma ansiedade grave, nem uma fobia, mas que tem aquela necessidade de conversar, de ser acolhida. Às vezes na correria do dia a dia, a gente às vezes não tem tempo de sentar em casa com a família. Então muitas vezes a gente acaba fazendo amizade com o paciente e a gente se torna confidente deles, né? Eles se abrem. Então é um paciente que me manda mensagem até hoje. Ele fez um contrato com a antena de televisão e ele me contou que tinha feito esse contrato porque ele estava feliz, ele, né, sentiu confiança em mim. E aí a gente criou esse laço, essa amizade. De vez em quando ele manda mensagem, pergunta como é que ele está passando, porque ele se sentiu confiante, né? Então eu falo assim, às vezes a pessoa só quer ser acolhida, só quer ser respeitada, entender ouvida, né?
Sim, nem tudo é ansiedade mesmo. Às vezes pode ser simplesmente uma necessidade de conversar. Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa ela se sente muito sozinha, né? E é aquela coisa, oi, tudo bem? Tudo bem? Tchau, né? Fui. E a pessoa, quando ela é, né, ouvida dentro daquilo que ela está ali, né, assim, Sim. Como se diz, já vai solucionando coisas, né? Sim, com certeza. Na vida da pessoa, né? E por isso que é muito bom, né, vir fazer sua terapia. Terapia é ótimo, né? gente. Porque senta ali, ó, exclusividade. E eu não perco ótimo. nenhuma vírgula, né? Eu estou analisando, eu estou buscando e, né, tipo, é muito bom. E você tá lá, né, na saúde bucal ali, né? Com certeza. E você tá ali percebendo o que tá, os profissionais, né, assim. E é muito bom isso. Né? Não, claro, e igual eu te falei, não tem como a gente dividir o corpo, né? Tem que estar tudo muito bem alinhado, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Que se não for para terapia, com bons hábitos, cuidar da nossa saúde integral. E a nossa saúde integral, ela precisa, né? Também você cuidar da cavidade bucal. Sim, a frase, mente sã, corpo são. É isso aí. Mas é ótimo, né? A gente começou então falando, né, da odontofobia, da ansiedade, da importância de procurar um profissional que esteja qualificado, né, capacitado para te ajudar, né, quando for necessário procurar um psicólogo, né, um outro profissional, porque a gente precisa, né, ter esse cuidado com a saúde bucal. Como eu mencionei, né, a saúde bucal é muito importante, até mesmo para a gente manter a nossa qualidade de vida, a nossa saúde sistêmica, né? Existem doenças da cavidade bucal, né, periodontais, por exemplo, que elas têm grande relação com diabetes, doenças cardiovasculares. Então, quando o paciente ele não vem ao consultório, né, se seja por medo ou por outras questões, ele acaba se expondo a alguns riscos, né, na saúde em geral mesmo. Então, assim, é importante. Eu acho que é um assunto bem legal a gente ter trago, porque existe solução, né? Você pode ser acolhido, a sua dor vai ser acolhida aqui, a gente vai respeitar. Conforme for a sua ansiedade, o seu medo, né? Existe tratamento para isso, existe sedação, existe o acompanhamento com o psicólogo. Então, assim, o importante é que esse paciente entenda, né, que existe profissionais que estão preparados para receber e também que existe, né, questões, outras ferramentas que a gente pode utilizar no manejo clínico, né, e entregar o melhor tratamento para esse paciente. Ótimo, né? Então, assim, um assunto, né, nós sabemos de tudo isso, mas é importante se falar de tudo isso, né? É importante. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente vai agregar pro outro. Com certeza. Né? É maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada com parceria de profissões, porque eu tenho essa filosofia. Saúde não se separa, né? É tudo junto. Então, assim, se a gente pode ajudar, se existe profissionais que estão ali dispostos a colaborar com o nosso trabalho, eu quero mais é que o paciente tenha saúde mesmo, que seja feliz, que tenha qualidade de vida, que tenha autoestima, porque é isso que faz gratificante o nosso trabalho, né? Devolver para aquela pessoa algo que às vezes ela perdeu há anos, né? Às vezes não só a estética, mas também aquele acolhimento, aquela necessidade de conversar, de contar a sua história, né? Acolher aquela dor. Então, eu acredito muito que é muito importante a gente escutar, né? Escutar o que o paciente tem para falar mesmo e tentar ajudar da melhor maneira, né? Se não for dentro do consultório odontológico, encaminhamos para o profissional que pode ajudar. E aí, vocês gostaram da live? Gostaram do nosso bate-papo? Quero saber o que vocês acharam. Amamos que os nossos queridos entraram, né? Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Foi um bate-papo bem rapidinho mesmo, pra gente não estender, né? A gente entende que é muito corrido. Muitos já, né, chegou do trabalho, já estava em casa, às vezes vai fazer janta, enfim, né? Então a gente... né? Ali, ó. Tem gente que vai passear. Justamente. Então a gente entende que é corrido, a gente só queria mesmo comentar um pouquinho, né? Da importância desse assunto e falar que existe solução, né? Que existem profissionais, manejos, enfim, né? Tudo que a gente pode ajudar pro tratamento aí do paciente, para ele buscar mais qualidade de vida. E aí, vocês gostaram? Me contem aí, eu quero saber de vocês. Tem um pouco de cá, tem um pouco de cá. Tá meio repartido, a gente resolveu distribuir nos dois perfis. É isso, gente. Vamos fazer mais lives. Dr. Renato, obrigada. Dr. Renato é um excelente profissional também, né? Excelência em ortodontia, aparelho fixo. Nos apoiando, né? A Dr. Renato a equipe. É isso aí.
Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Boa noite. Boa noite. E em breve a gente vai trazer mais assuntos. A gente tem muito assunto para falar, né? Um beijo. Até a próxima.